Graça e paz em Jesus a todos. Estamos aqui em nossa terceira aula de heresiologia. Terceira aula de heresiologia, onde estaremos aqui verificando a CCB, Congregação Cristã no Brasil. Estaremos verificando também as testemunhas de Jeová, os russelitas. Vamos lá. Com relação à Congregação Cristã no Brasil, né, a abreviatura CCB, é a conhecida Igreja do Véu. A igreja onde as irmãs, elas usam o véu. Aí, de repente, alguém vai perguntar assim, mas, pastor, a congregação, ela é sectária? É uma seita? Nós vamos verificar pelos ensinamentos, pela postura, se por acaso se enquadra no contexto do sectarismo. Entendeu? Eu afirmo que se enquadra, nós vamos estar verificando. Ok? Bem, a Congregação Cristã no Brasil foi fundada em 1910 pelo italiano Luiz Francesco. Durante anos esteve entre as igrejas que mais crescem no Brasil, inclusive listada pelo IBGE como igreja pentecostal, ok? Apesar dos seus equívocos doutrinários, não chega a ser considerada uma seita assim tão herética, ainda que grande número das doutrinas que tem expressado sejam verdadeiras heresias, uma vez que são mantidas em prejuízo da integridade do Evangelho de Jesus. Só este aspecto dessa igreja justifica o seu estudo no contexto desta nossa aula, ok? Vamos lá. Estou mostrando aqui uma imagem aqui do Luiz Francesco, somente para estarmos analisando. Guerra declarada. Guerra declarada. Durante vários anos, a Congregação Cristã no Brasil tem sido conhecida não só pela sua doutrina, mas também pela tenacidade com que se opõe às demais igrejas evangélicas do Brasil. Aí que está a questão. Quando você olha, vamos falar assim, uma igreja organizada, com um cerimonial bonito, uma liturgia bonita. Se você procurar no YouTube, internet, você vai ver até pessoas evangélicas, por desconhecerem conteúdo, né, verificando lá os hinos, vamos falar assim, as instrumentações, os contextos, né, musicais. É um negócio assim, bem assim, bonito, aprofundado, entendeu? O cântico e reuniões, é uma coisa assim, muito bonita. A questão toda é teor, conteúdo, para ser verificado. Então, não se deixem enganar. Há pessoas que não têm o conhecimento sobre. Por exemplo, vou estar mostrando para vocês aqui obras evangélicas publicadas contra a CCB, obras evangélicas publicadas contra a CCB. Está aí na tela. Esse aí é um livro do
Milton Justus, 20 razões porque não pertenço à congregação cristã do Brasil. Um outro livro, A Igreja do Véu, Igreja ou Heresia, do pastor José Amaral. Vamos continuar? Essa aqui foi uma publicação da CPAD, editora da Assembleia de Deus, lições bíblicas do segundo trimestre de 1997, seitas e heresias. E dentro desse conteúdo, entre várias seitas, espiritismo, adventismo, testemunho de Jeová, ali está mostrado a Congregação Cristã do Brasil. Outro livro, Congregação Cristã no Brasil, do S.V. Milton, ok? Da editora A.D. Santos. Também um livro bem conhecido, Seitas e Heresias, de Raimundo de Oliveira, editora CPAD. Você, evangélico, você, homem de Deus, mulher de Deus, você tem que ter conhecimento. Você tem que conhecer. O pessoal fica tocando e cantando. Por exemplo, hinos do grupo Voz da Verdade, mas não conhece quais são os ensinamentos. Como que eles se opõem? Se opõem à tua fé, você que professa, né, o Jesus da Bíblia, o Deus da Palavra, e eles se opõem. Assim como a congregação, a CCB, se opõe às tuas crenças, à tua fé. Ok? Um outro livro, Seitas, Heresias do Nosso Tempo, do autor Jaziel Guerreiro Martins, da editora A.D. Santos. Está bem focalizado esse livro. Eles vão falar sobre os mormons, adventistas do sétimo dia, tudo seita. Testemunhas de Jeová, Congregação Cristã no Brasil, Igreja da Unificação, né, do Reverendo Moon, Satanismo, Nova Era, Ordem Rosa Cruz, Hare Krishna, Sheshonoe. Se for olhar a parte de heresiologia, tem muito mais. Voltamos aqui ao nosso texto. Vamos estar verificando o exclusivismo da CCB. O exclusivismo, aí que está a questão. Também é uma das marcas das seitas, o chamado exclusivismo. Tipo assim, pessoas de outras denominações, de outras igrejas, não serão salvas. Você que é da Batista, Igreja Renovada, Visão Celular, Assembleia, Presbiteriana, seja qual for a denominação tua. Se você não é da Congregação Cristã do Brasil, eles falam o seguinte: você não será salvo por Jesus Cristo. Eles têm exclusivismo, o que é uma marca de uma seita. Esta seita, ela prega ser a única e exclusiva religião verdadeira que garante um lugar no céu. Outra afirmação que eles fazem é que são os únicos como igreja que tem o mesmo governo em qualquer cidade do país. Diferente das igrejas evangélicas, onde há diferenças entre igrejas da mesma denominação. Então ele fala, não, nós temos um único governo, são assemelhados à Igreja Católica,
apostólica romanas com relação ao tipo de estrutura. Lá não existe pastores. Para eles, pastor é do capiroto. Não existe pastor. Pastor não pode. É somente ancião. E na cúpula dos anciãos, de vez em quando tem quebra-pau, racha. Ah, beleza. Vamos continuar. A Congregação Cristã do Brasil acredita ser a única igreja que será arrebatada por Cristo Jesus e, por isso, despreza todas as outras igrejas. As igrejas evangélicas são desprezadas. Ela, a CCB, é completamente facciosa e não participa de forma alguma de manifestações, passeatas ou cultos sobre a unidade do corpo de Cristo. Inclusive, se você casou na igreja, eles são contra o casamento, o cerimonial do casamento. Se você fez uma festa de aniversário, também é pecado, são contra. É coisa do anticristo. É coisa da heresia, no ensinamento deles. Vamos continuar. E outras coisas mais, ok? Os membros da Igreja do Véu têm medo de ir a outras igrejas. São proibidos de participar ou mesmo assistir a um culto em qualquer que seja a igreja, a não ser na Congregação Cristã do Brasil. E se o membro deles lá infringir essa regra, são ameaçados de ir para o banco dos pecadores, onde serão envergonhados e desprezados. Eles têm um banco lá na igreja deles lá, chamado Banco dos Pecadores, aonde aqueles, por exemplo, que não concordam ou infringem alguma regra, eles são postos ali naquele banco e todo mundo da congregação dessa igreja olha e sabe ali é o pessoal do banco dos pecadores, é o pessoal maldito, infiel. Aí vem aquela questão, alguém vai perguntar assim, mas pastor, por que é conhecida como a Igreja do Véu? Quem conhece, quem já viu, é porque é a igreja onde as irmãs usam o véu. Mas como que eles interpretam isso? O apóstolo Paulo, escrevendo em uma de suas cartas, passagem bíblica vai estar aparecendo aqui, ok? Ele diz o seguinte, ele fala sobre o cabelo das irmãs. E fala o seguinte, olha, o cabelo é honra. Então, se você tosquia o cabelo, então é melhor pôr o véu. Aí Paulo fala assim, porque o cabelo ele foi dado em lugar do véu. É ensinamento de Paulo, está na Bíblia. O cabelo foi dado em lugar do véu. Então, se você vai fazer alguma coisa no cabelo, bote o véu. Isso aí, irmãos, é uma questão de cultura. É uma questão cultural para a igreja a qual Paulo escreveu. Certo? Então, o que acontece? Aí o apóstolo Paulo falou um negócio interessante. Ele disse o seguinte, se você
quer tosquiar, aparar o cabelo, cultura daquele local. Então é melhor que você raspe a cabeça. Olha o ensinamento paulino, tá? Você quer ir por essa passagem bíblica, interpretar dessa maneira? O apóstolo Paulo ensinou, entendeu? Que a mulher ela pode ali estar raspando a cabeça ali para aquela cultura. E aí? Aí o que acontece? E ponha o véu. Foi o que ele disse. Então, não confundam as coisas. Verifiquem as questões culturais no contexto da palavra de Deus. Certo? Vamos voltar aqui ao nosso conteúdo. Aspectos doutrinários da congregação. Aspectos doutrinários. Vamos lá. Independentemente das normas que regem o relacionamento da congregação cristã no Brasil com as demais igrejas, ela ensina, entre outros ensinamentos, entre outras coisas, o seguinte. Quais são os ensinamentos da CCB? A igreja não precisa de nenhum outro pastor além de Jesus Cristo. Não precisa. Ter pastor é errado, é contraditório, é pecado. No ensinamento deles. E eles batem em cima da fé das igrejas assim conhecidas como evangélicas. Eles batem em cima. São totalmente ali contra a nossa fé. Ok? Outro ensinamento. As mulheres cristãs devem usar o véu durante o culto. Parece aquele contexto assim, árabe, judaico antigo, né? Mulheres do Oriente usando aquele véu na cabeça. É até uma cópia do contexto do judaísmo. Ok? Porém, eu já expliquei aqui a questão da origem, da interpretação da parte do ensinamento sobre o véu. Ok? Outro ensinamento. Os crentes devem saudar-se com o ósculo santo. Isso aqui é doutrina para eles. Uma coisa é você, na sua igreja evangélica, você tem uma intimidade com o seu irmão, você, irmã, tem uma intimidade com a sua irmã, ok? E de repente você vai lá, dá um beijo na testa, dá um beijo no rosto, tudo tranquilo. Só que na CCB, o ósculo santo é doutrina bíblica. Novamente algo que você encontra em escritos paulinos. Acho que uma vez o apóstolo Paulo escreveu para saudar aos irmãos com ósculo santo. O que é ósculo, pastor? É beijo. Na igreja deles é doutrina. Na congregação cristã do Brasil é doutrina. Para eles é doutrina. As irmãs têm que chegar e sair dando beijo nas irmãs. Os irmãos têm que chegar e sair dando beijo nos irmãos. Aqui não temos nada contra, se eles querem ficar em beija-beija, tudo tranquilo. Mas eu estou explicando para os irmãos que isso aí faz parte de contexto doutrinário. Um outro aspecto doutrinário da congregação. O evangelho não deve ser pregado fora dos locais habituais de culto. Então, fazer evangelismo é
errado, é pecado? Fazer um culto ao ar livre é errado, é pecado? Fazer um culto na casa de um irmão, de repente a tua igreja é uma igreja celular, onde você tem células, fazer células, né, que é na casa dos irmãos, é errado, é pecado para a Congregação Cristã no Brasil, a CCB, certo? Olha, não se enganem, as mensagens são bonitas, os hinos são belos, ok? Mas não podem, segundo a doutrina. Pastor, mas eu ouvi um pessoal que estava. Vamos conversar. A CCB, ela tem vertentes, onde houve uma racha, né? Houve ali um desentendimento e surgiram outras igrejas advindas, né, da CCB. Então o que acontece? O pessoal dessas igrejas, eles fazem, né, alguns deles fazem os cultos nas casas, porque divergiram de ensinamentos. Então, abra o olho, fique atento, verifique a questão, tá? Não se deixe enganar. São sectários. Vamos lá. Os pregadores, outro ensinamento, os pregadores não devem estudar nem se preparar para a pregação, pois o Espírito Santo colocará em sua boca as palavras certas no momento certo. Esse é outro ensinamento deles. Eles dizem o seguinte, que lá na igreja deles, na congregação, tudo é por revelação. Quem faz ou participa de um estudo bíblico está cometendo pecado. Quem prepara, lê a Bíblia antes para estar analisando, verificando um texto, um conteúdo, para passar um conteúdo, um alimento sadio para as ovelhas, para os irmãos, a pessoa está em pecado, segundo a doutrina da Congregação Cristã no Brasil. E um outro ponto, o dízimo restringe-se aos dias do Antigo Testamento. Ou seja, falou em dízimo, é pecado. Não pode nem usar essa palavra lá, é pecado. Então o que vai haver? Pastor, como é que essa igreja se sustenta? Aquilo que nós poderíamos chamar de dízimo, lá eles vão chamar lá de ofertas voluntárias. As ofertas voluntárias paga luz, paga despesas, paga manutenção. A questão é, os membros, né, da congregação, as pessoas, inclusive nem todo mundo é considerado como membro, mas todas as pessoas ali, elas que sustentam a Congregação Cristã no Brasil. Os membros que sustentam. Ok? É bom conhecimento, tá vendo? Vamos dar uma pausa por aqui e a gente volta. O Senhor abençoe a todos. Graça e paz.